qual é, se eu perguntasse aqui nessa noite para vocês, na visão de vocês, o maior e mais terrível de todos os pecados? Talvez você já tenha ouvido aquele parecer de C.S. Lewis naquele livro Cristianismo Puro e Simples, livro excelente, clássico. Se você está buscando um livro bom para ler, compra esse livro. E ele então coloca ali o orgulho como sendo o grande e maior pecado. Por quê? Na visão dele, ele faz uma fundamentação interessante, que alguns de vocês já devem até conhecer. Ele diz, olha, o pecado, na verdade, o orgulho, na verdade, foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer, quando caiu, ele caiu no orgulho, por querer ser como Deus. E Adão e Eva, também lá no Éden, cometeram o mesmo erro. Estavam impregnados com o coração adoecido pelo mesmo pecado. O pecado deles, antes de comer do fruto, foi deixar que o orgulho os fizesse querer ser como Deus. Então, na verdade, a gente vê que o orgulho não só é um grande problema, e talvez o maior de todos os problemas decorrentes da nossa queda, como também é o mais terrível e devastador dele. E aí, tudo bem, estamos falando aqui de um conceito teológico, todo mundo já conhece. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, na verdade, a gente sabe que a gente vive numa cultura extremamente narcisista. Alguns já conhecem bem esse mito do Narciso lá da Grécia Antiga, que foi aquele cara que era tão bonito que ele ficou contemplando o seu próprio rosto no lago, só que ele não sabia nadar. E um certo dia ele então caiu no lago e morreu afogado, imerso na sua própria beleza, embevecido pela sua própria beleza. E aí por isso vem esse termo narcisismo. Por quê? Porque muitos não só têm uma estima excessiva sobre si próprios, sobre seu próprio ego, sobre suas próprias ideias, opiniões, mas vivem para se promover. E muitos, sem perceber, gente, presta atenção aqui, acabam morrendo, de algum modo, por causa desse narcisismo, fruto do orgulho no coração do homem. Então esse é um problema da nossa cultura. Muito se fala também sobre o hedonismo, que é essa coisa de eu tenho que me satisfazer, esse egocentrismo, esses ismos que tem aí, que são, na verdade, embora a gente já tenha ouvido falar bastante deles, são uma realidade do pecado, da consequência do pecado. E a gente administra eles. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acompanharia C.S. Lewis nessa ideia de que o pior deles é o orgulho. Porque o orgulho impede a gente de se aproximar de Deus. Não é à toa que o próprio Deus, a própria palavra de Deus, Tiago diz assim, olha, Deus resiste aos soberbos. Ele tem muita dificuldade com gente soberba, mas ele concede graça aos humildes. Deus tem dificuldade de se relacionar com gente soberba, com gente orgulhosa. Mais ainda quando a gente está diante de uma geração orgulhosa, de uma geração cheia de verdades pessoais, de justiça própria. Você abre o Facebook, aquele festival de justiça própria, cada um querendo ser mais justo que o outro, dar mais lição de moral do que o outro. E esse é um problema, na verdade, gente, que faz mal para a gente, porque a gente tem dificuldade e é prejudicado na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja, e, em acatar o princípio bíblico de autoridade, seja ela civil, seja ela espiritual, seja ela familiar, dentro da família, dentro de casa. O orgulho bloqueia uma série de progressos e evolução, se é que a gente pode dizer assim, na nossa caminhada com Deus. Vai travando a nossa vida e a gente perde aquele ar de humildade que deve ser parte da vida de todo cristão. E a gente precisa, então, lutar muito contra o orgulho. Na verdade, a gente sabe que hoje 1 em cada 5 na sociedade brasileira sofre de uma doença chamada depressão. É claro que existem muitas causas para a depressão, enfim, a gente crê também que ela é fruto do pecado, da queda que afetou a gente. Domingo passado a gente até falou que ela nem sempre é decorrente de pecados praticados, mas o fato é que a depressão muitas vezes é um fruto de um distúrbio de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a desconfiança de que eu estou seguro, desconfiança de que minha vida está guardada e de que Deus está guardando a minha vida.
a tentativa de controlar a nossa vida, porque a gente é orgulhoso, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, porque a gente quer que todo mundo pense igual a gente, porque a gente tem dificuldade de tolerar a diferença do outro. E aí, esse orgulho que adoece a nossa alma, sem dúvida nenhuma, eu creio que esse texto que a gente vai ler aqui agora, de João 12, a partir do 24, ele é um dos textos em que Jesus simplesmente nos convida ao oposto desse espírito da queda e do pecado. Gente, alguns podem pensar assim, pô, Jonas, você está falando do orgulho, é verdade, pô, mas o ser humano sempre foi orgulhoso desde a queda, é verdade. Mas eu creio que essa era pós-moderna, pós-revolução científica, industrial e tudo, tem se tornado extremamente soberba. E nós herdamos essa soberba e essa arrogância. Assim como os gregos antigos se encheram de soberba por causa da sua ciência daquela época. E o que aconteceu com aquela geração? Foi destruída por causa da sua própria degradação moral. Começou a permitir tudo. Homossexualismo, imoralidades sexuais eram plenamente toleradas e louvadas na cultura grega de 3.000 anos atrás. E não é muito diferente o que está acontecendo com a nossa geração. Uma geração que, por causa do seu orgulho, tem abraçado a cultura, tem abraçado a impiedade, a iniquidade, a imoralidade, porque está tão orgulhosa que não consegue nem ter um senso crítico à luz da revelação de Deus, porque está tão orgulhosa que está fechada para qualquer intervenção de Deus ou do Espírito Santo. A ponto de alguns cristãos, por exemplo, recomendarem o carnaval. Coisas diabólicas, nesse nível, entrando na igreja. Pastores pregando e recomendando que se comemore a folia carnavalesca da festa da carne. De uma forma absolutamente irresponsável, levando, como os nicolaítas, o próprio povo de Deus a cair em pecados de imoralidade e a celebrar uma festa pagã de uma forma totalmente irresponsável. Sem lembrar que Jesus disse assim, olha, qualquer que fizer a um dos meus pequeninos tropeçar, seria melhor que ele pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e jogasse ela no mar. É melhor se matar do que fazer um dos meus pequeninos pecar. Então, eu estou fazendo uma leitura do cenário que a gente está vivendo, do que a gente está vendo acontecer não só fora da igreja, mas na nossa geração, muitas vezes dentro da igreja. Cristãos que não aceitam repreensão, não aceitam correção pastoral, não aceitam, não precisa nem falar de autoridade constituída, estou falando da comunhão cristã em que qualquer um membro do corpo de Cristo pode se voltar para mim e me repreender se me vir errado, por causa do orgulho. E aí, no meio desse contexto, Jesus fala para a gente aqui hoje o seguinte, eu digo a vocês a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para essa hora. Amém, irmãos? Então Jesus faz um convite que é nada menos do que o seguinte, olha, sabe o grão de trigo? Ele, se não morrer, ele não consegue germinar, ele não consegue dar frutos, ele não consegue viver, ele precisa passar por isso. Assim como Jesus passou pela morte para experimentar a ressurreição, o convite dele para nós é que nós também passemos por essa morte, por uma espécie de morte que, para quem não tem o Espírito, não vai fazer muito sentido o que a gente vai falar aqui. Grande paradoxo bíblico. É impossível viver sem morrer. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas qual o problema? A gente quer ter vida de acordo com a nossa vida. A gente não quer ter vida de acordo com a vida de Jesus. É impossível a gente experimentar essa vida abundante que Jesus veio trazer enquanto a gente estiver
no trono governando a nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas e decisões. O convite de Jesus, gente, foi muito mais radical do que eu sou capaz de expressar aqui desse púlpito. O convite dele foi, olha, vocês têm que morrer. Nada mais do que isso. Não dá mais para vocês continuarem governando. Vocês têm que entregar o cetro da vida de vocês nas mãos do Senhor. E a verdade é que a gente muitas vezes não quer fazer isso. A gente está buscando, na verdade, conquistas. Isso é do coração do homem caído. A gente quer eternizar nossa memória com grandes feitos e realizações aqui nessa vida, de modo que a gente seja lembrado depois pelo que a gente fez aqui. A gente está em busca de transcendência. Alguns encontram transcendência no show do Coldplay, né? Em shows maneiríssimos que tem aí. E para muitos aquilo ali é um culto. No Maracanã lotado, final de campeonato, aquilo ali é transcendência pura, aquilo é culto, aquilo é o momento em que a minha vida ganha um sentido e uma emoção que eu não encontro em nada na minha rotina, no meu dia a dia. E aí, gente, nessa busca, muitas vezes, é que o homem que se distancia de Deus, por colocar coisas no altar e por exaltar certas coisas. E aí Jesus diz assim, olha, vocês estão buscando grandes realizações, vocês estão buscando participar de coisas que vão trazer para vocês popularidade, sensações maravilhosas, arrepiantes, né, memoráveis, que para o resto da vida vocês vão contar daquele show, daquele campeonato, daquilo. Essas coisas que vocês estão buscando para dar sentido para a vida de vocês. E aí Jesus diz assim, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida por amor a mim, esse vai encontrar a vida. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder-se, ou a se prejudicar, ou a morrer na sua própria alma? O que adianta você fazer grandes realizações, você ter experiências maravilhosas, viajar o mundo inteiro, se a sua alma se perder no meio do caminho? Então o que Jesus está falando assim, gente, isso que chamam de vida aqui, é muito pouco, é bom, fui eu que fiz, mas é pouco. Eu tenho mais para vocês, e eu quero que vocês experimentem mais. Eu quero que vocês experimentem aquilo que vocês só vão experimentar se vocês morrerem. Uma perspectiva completamente diferente. Então, o que seria esse morrer aqui sobre o qual ele está falando? Esse convite para morrer, em que ele consiste? Será que ele consiste no desprezo pela nossa existência terrena? Então, gente, olha, viver aqui no mundo é uma droga. É melhor morrer o quanto antes. Fica orando todo dia para Deus te levar logo. Será que é essa a ideia? Quando, na verdade, foi Ele mesmo que fez coisas boas para a gente usufruir aqui, ilícitas, não é? A supressão da personalidade que o próprio Deus nos deu, será que Ele está falando assim, olha, Jonatas, você tem que, enfim, anular a sua personalidade. Você é uma pessoa, mas eu não gosto, você tem que anular, você tem que ser uma pessoa neutra, uma pessoa que não tem expressão nenhuma. Será que é essa a ideia? Quando, na verdade, foi Ele mesmo que nos fez diferentes. Será que Ele, por outro lado, está dizendo assim, olha, eu quero que vocês acabem com qualquer senso crítico, vocês não tenham crítica sobre nada que vocês estão vendo. Será que isso quer morrer para si mesmo? E a gente vai entender, a partir desse texto, que não. Porque, na verdade, foi o próprio Deus que nos fez únicos, que nos deu senso crítico, e o próprio Deus é que quer que a gente experimente esta existência, já aqui neste mundo, uma vida muito maior e muito mais grandiosa do que as pessoas têm buscado em artifícios muito baratos e muito passageiros. Então, a primeira coisa a respeito do ensino de Jesus sobre a gente viver para morrer é que morrer é viver consciente da missão. Isso está lá no verso 27, que foi o último que a gente leu. Vou começar pelo finalzinho. Ele diz assim, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, de maneira nenhuma, eu vim especificamente para esta hora. Entenderam o senso de missão de Jesus? Ele está falando assim, olha, eu só estou aqui porque há uma missão, porque há um propósito de Deus, porque há algo maior do que eu mesmo,
porque há algo maior do que a minha existência terrena, porque há algo tremendo da parte do Senhor. Então ele não despreza. Jesus viveu aqui 33 anos e viveu esses anos intensamente, e viveu uma vida humana plena, mesmo que não tenha conhecido pecado, e viveu todas as dores e lutas da vida humana, e passou pela adolescência, pela juventude, até se tornar aquele missionário que ficou 3 anos e meio peregrinando e pregando o seu evangelho e a palavra dele. Então, o que Jesus está falando aqui, gente, vocês estão pensando que só existe um propósito para a minha vida, mas na verdade existe um propósito até mesmo para eu morrer. Sabe por que ele está falando isso? Porque quando a gente entrega o governo da nossa vida para o Senhor, viver ou morrer não importa tanto, importa é se eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Porque aqueles que estão vivendo biologicamente, socialmente, mas não estão vivendo para Deus, já estão mortos. Já estão num caminho de perdição eterna. E o tempo todo Jesus nos convida à vida em abundância, a uma vida eterna, a uma vida verdadeira. Então ele está falando, olha, eu vim especificamente para isso, para viver e morrer dentro do propósito, da missão para o qual o Pai me designou e me chamou e por causa da qual eu estou aqui. E será que a gente pode dizer a mesma coisa? Será que a gente pode dizer que a nossa missão é parte da nossa vida? Ou será que a gente pode dizer que a nossa missão é toda a nossa vida? Essa é uma diferença também. Tem gente que encara a missão como parte da sua vida. Não, a missão é uma parte da minha vida. Quando é que você faz missões? Eu faço missões quando eu vou para algum projeto missionário, ou quando tem um culto de evangelismo, aí naquela semana eu faço missões. Ou quando eu, enfim, uma vez por ano, na ceia de Natal, falo de Jesus ali para meus familiares. Quando, na verdade, tudo o que o cristão faz neste mundo e nesta existência é parte da missão e tem que ser entendido dentro da missão. Você tem se preparado para se tornar um profissional, você não vai ser um profissional para si mesmo, você vai ser um profissional para Deus, para a glória dEle. Você vai ser ético, vai ser correto, vai ser um bom pai, uma boa mãe, já não é mais por mera realização própria, mas é para cumprir a missão de Deus e o propósito de Deus na sua vida e na sua existência. Então, Deus não tem uma missão para você, Ele tem você para a missão dEle, amém? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não, Deus tem uma missão para mim, como se a missão fosse algo que fosse me beneficiar ou girar em torno das minhas ideias, e não, Ele nos tem para a missão dEle, nós somos dEle, nossa vida é para Ele, integralmente, totalmente, tudo que a gente faz tem que ser para a glória dEle. Paulo chega ao extremo de dizer assim, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, quem sabe pode falar comigo, que tudo seja feito para a glória de Deus, amém? Então a gente precisa entender isso e encarnar. Casamento, meu sonho é casar, mas eu vou casar para quê? Eu vou casar para construir uma família que vai glorificar a Deus e vai estar dentro de um projeto maior, de algo maior do que eu mesmo, meus interesses, meus prazeres, minhas realizações, até as minhas realizações são para Deus e para a glória dEle. Ministério. Muitas vezes a gente quer ver o ministério florescer, não é? O ministério é o serviço na igreja, o serviço dedicado às coisas de Deus, enfim, ao serviço que muitos aqui hoje estão exercendo na igreja ou no Gol. E aí, muitos têm dificuldades de relacionamento, dificuldades com células. Por quê? Por que muitos têm dificuldades com células? Porque a célula é um ambiente em que eu não sou ali o centro. Jesus é o centro. A célula é um ambiente em que as pessoas me olham nos olhos e eu sou um com elas e ali eu sou confrontado, ali eu sou igual a todo mundo, ali eu sou exposto, ali eu saio do meu castelo, eu saio desse ambiente onde eu sou, enfim, governo a mim mesmo, e ali é o lugar em que eu sou desafiado a honrar as pessoas, e a cuidar delas, e a amar as pessoas, e a exercer esse sacerdócio.
O Evangelho quer nos livrar da nossa sede por popularidade. O Evangelho quer nos tirar do centro, desse centro onde nós, muitas vezes, temos procurado fazer a missão em torno de nós mesmos. Então, quando a gente entende a missão que Jesus delegou a nós, a gente então sai do centro e o Espírito Santo começa a tratar como João Batista falou, não importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, em segundo lugar, a gente não está apenas então imbuído da missão, mas a gente vive para a missão. Segundo, morrer é viver em busca de santidade. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Verso 25. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Gente, vocês estão entendendo a seriedade, a profundidade das palavras de Jesus? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a eternidade. Então, quer dizer que Jesus estava falando que a gente tem que odiar tudo que a gente é e faz aqui? Será que Jesus estava falando isso? Na verdade, o que Jesus estava falando é que a gente precisa aprender a odiar a idolatria do mundo. Muitas vezes a gente está envolvido de tal forma com o mundo, em que nós estamos apaixonados pelo mundo. E aí ele convida a gente a viver uma vida de verdadeira santidade, uma vida de santificação. Então o que ele está falando é a gente odiar o espírito da época. E a gente odiar aquilo que pode tomar o lugar dele na nossa vida. Aquilo que muitas vezes vai causar em nosso coração tristeza e angústia. Jesus falou, olha, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que ele falou isso? Porque a gente está num mundo injusto. Ele falou, felizes são aqueles que choram. Por quê? Porque conseguem perceber o mal no mundo e não se conformam com ele, não estão anestesiados para ele, estão sofrendo com ele, estão incomodados com ele, porque odeiam o mundo, odeiam tanta injustiça, tanta corrupção, tanta imoralidade. Jesus está falando, olha, vocês vão ser fartos, vocês vão ser consolados. Quem promete isso sou eu. E ele quer que a gente também entenda esse ódio santo por essas coisas. A gente tem que nutrir isso como cristão. O ódio pelas coisas abomináveis que a gente tem visto sendo praticadas. Sabe por quê? Se a gente não nutrir esse asco santo, a gente vai se deixando envolver por essas coisas. E a gente vai perdendo a nossa identidade. A gente foi chamado a ser santo, a ser como Jesus. E a gente simplesmente passa a não viver aquilo que a gente foi chamado a viver, porque hoje em dia está fora de moda falar de pecado, falar de santidade, e a gente simplesmente se incomoda de ouvir sobre isso. Muitos pregadores evitam falar sobre a desgraça do pecado, quando na verdade a gente nunca precisou tanto ouvir sobre essas coisas. Isso porque a nossa impotência em viver em santidade é o que mais fere o nosso orgulho. A gente foi criado para ser perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito. Deus criou o homem para ser irretocável. Eu e você fomos criados perfeitos por Deus naquele momento da criação. E aí, gente, quando a gente que foi criado para ser perfeito, olha para dentro de si e vê tanta característica defeituosa, e vê tanto erro, isso fere nosso orgulho. Isso arranha, e aí a gente passa a criar artifícios para mascarar essa característica. E aí, o apóstolo Paulo fala assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele faz uma lista, ele está falando o que ele quer que morra em nós. Aí ele vai explicar aqui o que Jesus estava querendo dizer com esse tipo de morte que ele quer que a gente passe. Esse tipo de coisa que ele quer que a gente odeie. Ele fala que é o seguinte, olha a lista dele. Imoralidade sexual, primeira. Alguma coisa a ver com o que a gente está vendo hoje? Impureza, ligada a isso. Paixão, ligada a isso. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por causa dessas coisas que entristecem a Deus. E muitas vezes a gente tem visto gente cristão professo agindo extremamente mal, simplesmente não vivendo como alguém que morreu para si mesmo. E o convite do Evangelho, então, é a gente voltar. E Paulo diz também em Romanos 8, 13, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o convite do Evangelho é sim a gente fazer morrer os feitos do corpo, fazer morrer os impulsos ruins do corpo, os desejos que muitas vezes são absolutamente justificáveis pela psicologia, pela medicina, pelas ciências sociais, no discurso dentro da sua sala de aula, nos fóruns dos quais você muitas vezes participa. Ele está falando, olha, vocês são chamados a fazer morrer essas coisas. Veja bem, a palavra em momento nenhum, do início ao fim, fala que a gente tem que fazer morrer o desejo sexual. Porque o desejo sexual foi criado por Deus. Então, quando ele é usado da forma como Deus estabeleceu, ele existe para a glória de Deus, para a santificação daqueles que vivem casados. Agora, quando isso acontece dentro de uma realidade fora do projeto e do padrão de Deus para a nossa pureza, aí é óbvio, a gente está vivendo a contaminação do pecado. E aí, gente, o autor de Hebreus diz assim, capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Interessante. Odiar o mundo é buscar uma vida de santidade aqui. Não tem outra mensagem. Não tem outra palavra. Olha, gente, a vida cristã é uma vida que se esforça por viver em santidade, em pureza. Aquela mesma com a qual nós fomos chamados a viver a partir do exemplo de Jesus. 1 Pedro 1,15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Posso ouvir um amém? 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 Sejam santos. Convite da palavra, é um convite para odiar aquilo que fere o caráter de Deus e aquilo que Ele criou. Santificação e não apenas a salvação é o plano redentivo de Deus para o homem. A gente tem repetido isso muitas vezes aqui. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Jesus morreu para que eu fosse salvo na eternidade. Mas não é só isso não. Ah não, eu estou salvo na eternidade, mas eu estou vivendo aqui igual o ímpio. De tanto pecado, que eu estou vivendo na prática do pecado, deliberadamente. Não, impossível isso. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, tem que haver uma mudança, uma transformação, isso que a gente chama de conversão, isso que é fruto da operação do Espírito Santo no nosso coração, e é impossível a gente estar nesse processo se a gente ainda não odeia o mundo, se a gente ainda não odeia, veja bem, isso aqui não é um discurso de ódio a pessoas, nada disso, tá? É um discurso de ódio ao mal. Essa que é a ideia. O mundo aqui simboliza esse sistema de valores caído. E por fim, morrer é contentar-se em ser servo. Quem me serve, verso 26, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O convite da palavra, gente, é que a gente assuma a forma de servo como Jesus assumiu. É que a gente se esvazie. Morrer é isso, é se esvaziar. A gente falou no primeiro ponto, o problema do orgulho. Não é? As pessoas estão empenhadas em construir muitas vezes suas identidades a partir das suas próprias realizações profissionais, dos seus relacionamentos afetivos. E muitas vezes se esquecem de que nós somos apenas servos.
Jesus se apresentou como esse servo, e Ele quer que eu e você também nos entendamos aqui como servos, que estão aqui para servir ao Senhor e têm alegria em servir ao Senhor. Jesus não construiu uma identidade a partir do fazer, mas Ele fazia a partir da identidade que Ele havia recebido do Pai. A identidade dele não foi construída a partir de coisas que ele inventava, dependendo do dia que ele acordasse, do humor dele. Não. As coisas que ele fazia movido e condicionado por uma identidade que ele já havia recebido do Pai. E o desafio para nós é que nós também recebemos essa identidade. No momento que a gente nasceu de novo, no momento que a gente foi chamado por Deus, foi vocacionado a viver para a glória dele, a gente foi, então, chamado a viver segundo essa identidade, a identidade de servo. Eu não estou aqui para dizer como as coisas vão ser. O servo não diz para o Senhor como as coisas têm que ser. Ele simplesmente está aqui para servir, está aqui para dizer: Senhor, eu quero te servir, eu tenho alegria em te servir, eu quero viver para a tua glória, eu quero fazer parte desse projeto, dessa missão chamada GOL, chamada Igreja Oceânica, chamada Célula. Eu quero estar ali como agente teu e servo teu, ali para que as pessoas sejam servidas pela minha vida e pelos dons que o Senhor me deu. Será que a gente pode dizer isso? Concluindo aqui, para a gente fechar, Deus não quer que a gente se sinta incumbido de uma missão. Ele quer que a gente se sinta imbuído da missão, que a gente se sinta totalmente dentro e imerso pela missão, para a gente viver como alguém que não vive para si mesmo, como alguém que morreu para si mesmo e quer viver para a glória de Deus. Segunda aplicação aqui, persiga uma vida santa, pois só ela pode trazer um prazer e uma compensação que pecado nenhum pode proporcionar. Só uma vida santa pode trazer para nós uma alegria e uma novidade que pecado nenhum pode proporcionar. O prazer do pecado é passageiro, é ilusório, e joga você no fundo do poço de uma depressão terrível e adoecedora de alguém que até então estava governando a si próprio, estava se sentindo senhor da situação, e aí de repente se depara com um ódio a si mesmo. E por fim, assim como Jesus, contente-se em viver para o prazer de Deus, contente-se em viver como servo de Deus no mundo e assumir essa identidade e a falar: Senhor, não eu, mas o Senhor em mim. Senhor, vivo não eu, mas esse viver que agora eu tenho na carne, eu quero viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Agora importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Agora importa que eu aprenda da parte do Senhor um novo caminho, uma novidade de vida. Senhor querido, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Queremos te pedir perdão pelas vezes em que temos governado as nossas próprias vidas, que temos tomado as nossas decisões a despeito da tua palavra, e que o Senhor venha com misericórdia sobre as nossas vidas e venha nos fazer viver, Senhor, uma vida morta para si mesmo e viva para o Senhor, viva para a missão que o Senhor tem para nós. Faz assim, Pai, livra cada um que está presente aqui nesta noite da ilusão do mundo, da ilusão do pecado, da mentira daquele que a palavra apresenta como pai da mentira e que tem cativado tantos jovens à nossa volta e muitos jovens dentro das próprias igrejas, até mesmo com a mentira de que estão vivendo uma vida religiosa que te agrada, que estão vivendo uma vida cristã verdadeira, quando na verdade, Senhor, suas vidas não estão sendo transformadas. Vem sobre nós, Senhor, vem nos capacitar a enxergar a profundidade dessa palavra, a morrer para nós mesmos e a viver para o Senhor, cada dia mais, para a tua honra, louvor e glória, Senhor. Amém, Pai.